O artigo submetemos ao primeiro Congresso de Desenvolvimento do Sul da Flórida, que tem como título Saúde Mental em meio à pandemia da Covid-19, um olhar panorâmico sobre os profissionais de saúde, pacientes acometidos e as relações interpessoais. No segundo slide, trazemos os nomes dos autores desse artigo e no terceiro slide iniciamos com o nosso resumo, a qual vamos colocar que a pandemia causada pelo SARS-CoV-2 proporcionou uma nova dinâmica mundial, refletindo assim nas vidas dos profissionais de saúde, das pessoas acometidas pela doença e nas relações interpessoais. A principal estratégia adotada para frear o contágio foi o distanciamento social, com implicações em várias esferas, como na organização familiar, no fechamento de escolas, locais públicos e nas rotinas de trabalho. Essa situação suscitou sentimentos de desamparo, solidão e transtornos como ansiedade, depressão, que influenciam direta ou indiretamente na mortalidade da doença. Os profissionais de saúde encontram-se então diante de uma nova rotina que vai exigir inúmeras horas de trabalho de forma exaustiva, preocupação com seus pacientes e com a doença desconhecida, além da vulnerabilidade dos seus familiares. A população geral depara-se com dificuldades para o seu sustento, para o tratamento de condições crônicas e com a presença constante do medo e do luto. Então, nesse contexto, concluímos que existe uma necessidade de investimento e de implementação de políticas públicas direcionadas para a saúde mental. As nossas palavras-chave foram pandemia, SARS-CoV-2 e saúde mental. A nossa introdução vai falar que a Organização Mundial da Saúde, no dia 11 de março de 2020, caracterizou como pandemia a nova doença do coronavírus, que é a Covid-19, causada pelo SARS-CoV-2, que diante da falta de tratamento específico comprovadamente eficaz e vacinas, levou a população a enfrentar como principal estratégia para frear o número de contágios o distanciamento social, medida essa que não se aplicava aos profissionais de saúde na linha de frente que enfrentam diariamente este desafio, como afirma o autor Teixeira e outros autores. Então colocamos aqui uma imagem que faz relação da pressão sobre o sistema de saúde com o tempo. Colocamos aqui as 4 ondas. A primeira onda é formada pelas demandas clínicas e imediatas dos pacientes com Covid-19, que são a hospitalização, a ventilação e morte. São concentradas principalmente em grupos de alto risco. A segunda já traz, paralelamente, os pacientes com condições urgentes não relacionadas à Covid-19. A terceira é impulsionada por aquelas com condições crônicas cujos cuidados foram interrompidos. A quarta já vai incluir traumas psicológicos e transtornos, doenças mentais, principalmente nos que mais sofreram com o confinamento ou com a perda de algum ente querido, dos quais não puderam sequer se despedir ou que, militando em grupos de risco, continuam a sofrer diante da perspectiva de se infectar. Segundo a OMS, em 2020, cerca de 1 bilhão de pessoas enfrentavam alguma forma de transtorno mental. Desproporcionalmente, uma pequena parcela dos afetados possui acesso a algum tipo de assistência à saúde mental. Fato este que favorece um aumento no número de desfechos trágicos como o suicídio. Então, níveis de solidão, preocupações, ansiedade, comportamentos de precaução em resposta à pandemia foram alguns dos sentimentos observados por Varga e outros autores na população europeia. O risco de adoecimento próprio ou de alguém próximo foi relatado como uma das maiores preocupações dos entrevistados. A pandemia também trouxe grandes efeitos à saúde mental daqueles que estão na linha de frente, porque trabalham em condições estressantes, carga horária elevada, medo de infectar suas famílias e entes queridos, falta de clareza sobre o tratamento efetivo dos pacientes acometidos. Tudo isso acabou proporcionando uma experiência traumática e profissionais que relatam cada vez mais a ocorrência de sintomas de ansiedade, depressão, perda da qualidade de sono, segundo Cola e outros autores, juntamente com Teixeira e outros autores. Tópico 2. A realidade dos profissionais de saúde na convivência com a Covid. Segundo Barroso e outros autores, com relação ao enfrentamento à pandemia da Covid-19, os estados brasileiros eles têm promovido ações de cunho individual e coletivo para lidar com os impactos sanitários e econômicos. Referindo-se especificamente aos trabalhadores da área da saúde, ele menciona que os principais desafios por eles vivenciados no enfrentamento da pandemia são o elevado grau de contágio do vírus, a falta de equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, a sobrecarga de trabalho e os impactos da saúde mental. Conforme Ornell, Schuss e outros autores, durante as pandemias, é comum que os profissionais de saúde, os cientistas e os gestores se concentrem predominantemente no patógeno e nos riscos biológicos que ele pode oferecer para entender os mecanismos fisiopatológicos envolvidos e propor medidas para prevenir, conter e tratar a doença. Nessas condições, as implicações psicológicas e psiquiátricas secundárias ao fenômeno, tanto no nível individual quanto no coletivo, tendem a serem subestimadas e negligenciadas, gerando lacunas nas estratégias de enfrentamento e aumentando
assim a carga de doenças associadas. O autor Norato e outros autores publicaram que ele expõe a situação dos profissionais de saúde como um ponto crítico, pois muitos estão emocionalmente esgotados e apresentam síndrome de burnout. O sofrimento pela separação da família, o medo de morrer, o medo de contaminar-se, perda de colegas e insônia. No tópico 3, colocamos sobre a vivência dos pacientes acometidos pela Covid-19 e Ornell e outros autores expõem que durante as epidemias o número de pessoas cuja saúde mental é afetada tende a ser maior que o número de pessoas afetadas pela infecção. Além disso, a pandemia ela provoca o medo concreto da morte, tem implicações para outras esferas, como já abordamos, e tais alterações desenvolvem sentimentos de desamparo, abandono e ainda podem aumentar a insegurança devido às repercussões econômicas e sociais em larga escala. O outro estudo relatou que pacientes com caso suspeito e ou confirmado podem sofrer intensas reações emocionais e comportamentais como medo, tédio, solidão, ansiedade, insônia ou raiva. De acordo com Chiang e outros autores, especificamente para esse novo cenário da Covid-19, existem fatores principais que devem ser considerados ao desenvolver estratégias de saúde mental. Primeiro é estabelecer equipes multidisciplinares de saúde mental, incluindo psiquiatras, enfermeiros psiquiátricos, psicólogos clínicos e outros profissionais de saúde mental. Segundo, a comunicação clara envolvendo atualizações regulares e precisas sobre o surto de Covid-19. Terceiro, é o estabelecimento de serviços seguros de aconselhamento psicológico, por exemplo, por via de dispositivos ou aplicativos eletrônicos. O quarto, é a triagem clínica regular de depressão, ansiedade e suicídio por profissionais de saúde mental para pacientes suspeitos e diagnosticados com Covid, bem como profissionais de saúde que trabalham em hospitais que cuidam de pacientes infectados. Então, é extremamente necessário implementar políticas públicas de saúde mental em conjunto com estratégias de resposta a epidemias e pandemias antes, durante e após o evento. Temos também aqui uma revisão narrativa de Chevance e outros autores, foi realizada na França e foram identificados 4 tipos de principais de vulnerabilidade entre pacientes com transtornos mentais durante essa pandemia. Primeiro, a comorbidade médicas mais frequentes, encontrados em pacientes com transtornos mentais, que são fatores de risco para infecção grave por Covid-19. O segundo é a idade. O terceiro é distúrbios cognitivos e comportamentais que podem dificultar o cumprimento das medidas de confinamento e higiene. Finalmente, 4, vulnerabilidade psicossocial como resultado de estigmatização e ou dificuldades socioeconômicas. No slide 5, colocamos que, além disso, já relatamos o sistema de saúde mental, ele é mais vulnerável do que outros sistemas de saúde. Os planos atuais do governo são poucos adequados para estabelecimentos psiquiátricos em um contexto de grande escassez de recursos organizacionais, materiais e humanos. Podem se destacar 2 cartas ao editor, uma de Yao e outros autores, e outra de Zhu e outros autores sobre pacientes internados em psiquiatria na China. Eles alertam sobre a vulnerabilidade de pacientes psiquiátricos e lamentam a falta de interesse em relação às autoridades e à comunidade científica. Conforme Honorato e outros autores, a pandemia ela move-se em ondas ao redor do planeta, espalhando-se. Geograficamente é possível verificar não apenas o progresso do ponto de vista topográfico, mas também como afeta a saúde mental. Esse autor, ele coloca que a primeira onda acontece assim que a população é informada pelas notícias locais de que o vírus já chegou às cidades. Então aparecem os primeiros sintomas nos pacientes e pesquisadores, como o aumento dos níveis de ansiedade, depressão, medo do contágio, medo do desemprego, riscos e consequências sociais, medo da morte, solidão, isolamento social, aumento do consumo do álcool e drogas, insônia, irritação fácil, medo de voltar ao trabalho, falta ou excesso de informações, medo de escassez de recursos, como tratamento, medicamentos, maternidade, gravidez durante uma pandemia. A segunda onda já ocorre no decorrer da pandemia e quando uma morte acontece, os sintomas da primeira onda são acentuados. Algumas novas queixas vão ser a dificuldade financeira, violência doméstica, isolamento emocional, estigma, dificuldade em lidar com o ensino em casa. A realidade dos pacientes acometidos por Covid é bem retratada pelo mesmo autor, Norato, que fala que as pessoas em tratamento domiciliar do Covid, elas começam a procurar ajuda para lidar com o medo da morte, do isolamento, separados de seus entes queridos na mesma casa. Os admitidos em hospitais em condições mais leves também buscam refúgio emocional em redes e formas de atendimento online. Os pais apresentam dificuldades domésticas devido à ansiedade e irritabilidade. No tópico 4, subtítulo Saúde Mental na População Geral durante a vigência da pandemia, nós podemos destacar as afirmações do autor Goethe e outros autores que falam que uma das razões para sair de casa é a atividade física, e teve um estudo conduzido pelo Departamento de Clínica Interna da Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista, Unesp, que sugere um hormônio irisina liberado pelos músculos durante a atividade
física sugere que esse hormônio ele modula genes associados ao resultado de doença coronavírus grave e apresenta-se abordagens promissoras para o tratamento da infecção por Covid-19 como estratégia terapêutica para diminuir genes reguladores da enzima conversora de angiotensina 2, a CE2. Entretanto, o tema ele foi contestável, pois pode levar à violação do isolamento. Contudo, essa questão ela é importante, pois o impacto de um estilo de vida sedentário pode trazer muitos danos para a população idosa. Muito embora idosos precisem ficar em casa por pertencerem ao grupo de risco de infecção por Covid-19, é necessário evitar um estilo de vida sedentário. Além da atividade física ser importante para a homeostase, a manutenção de seu nível de independência e bem-estar é importantíssima para a saúde mental. Slide 7, vamos falar da crise da Covid-19 e as repercussões em saúde mental. A WHO vai descrever as fases da pandemia. No caso, temos a pré-crise, que é a primeira fase, o momento no qual são passadas para a população geral as principais informações quando a existência do problema de saúde pública e as formas de contágio, transmissão e desenvolvimento da doença e seus sintomas, além das consequências relacionadas ao adoecimento. No caso da Covid-19, o primeiro estágio se associa às informações sobre seu impacto inicial, sendo feitas recomendações de distanciamento social. Então, ele diz que na fase da pré-crise, o planejamento é essencial, que esse momento deve envolver avaliação de riscos, a qual deve ser atualizada regularmente, baseando-se na consulta a orientações técnicas fornecidas pela OMS sobre a Covid-19. Aí vamos ter a fase da intracrise, que é o período, segundo Weissman e outros autores, momento no qual o problema de saúde se instala com a constatação da gravidade e vulnerabilidade ao adoecimento e o reconhecimento do risco eventual de contágio. Na crise desencadeada pela Covid, especialmente na intracrise, já se pode visualizar a alta quantidade e a simultaneidade dos casos suspeitos e confirmados, situação que tende a sobrecarregar o sistema de saúde, levando ao colapso da assistência e agravando o cenário da pandemia. A fase da pós-crise, que é o terceiro momento da crise, que pode ser compreendido como uma fase de reconstrução social após o declínio do número de novos casos e a diminuição da transmissão comunitária. As medidas de distanciamento social são reduzidas e o surto de contaminação tende a estar sob controle, ainda que não seja necessariamente inexistente. Analisando os autores que fizemos menção no artigo, podemos dizer que com os surtos de Covid-19, nossa conclusão é que tem se percebido um pânico generalizado e estresse na saúde mental na sociedade mundial. Isso é apontado pelo relatório da ONU, que indica que a infelicidade aumentou em todo o mundo em decorrência da pandemia. Ponto importante nessa discussão é a vulnerabilidade psicossocial a qual as pessoas estão sujeitas e o impacto mental fomentados pela SARS-CoV-2. Logo, é necessário que esses problemáticos sejam destacados nesse cenário a fim de buscar estratégias e redes de apoio psicossocial. Então, considerando o contexto de distanciamento social, as informações disseminadas pela mídia devem ser fidedignas, transparentes, adequadas, verificadas, visto que isso é essencial para o controle emocional em períodos de crise. Em contraponto, por conta da facilidade de acesso às tecnologias de comunicação e informação, existe uma grande chance de que o conteúdo que chega aos indivíduos, dependendo do veículo de comunicação, pode ter impressões sensacionalistas, imprecisas ou até mesmo fakes, que pode gerar uma gama de reações comportamentais prejudiciais à população. Essa já está com medo, com raiva e, no caso, pode gerar até agressividade nesse momento de crise. Ademais, como forma de vivenciar essa situação de maneira mais flexível e saudável possível, é importante tentar estabelecer uma rotina, ter um momento de autoconhecimento e reflexão, fazer pausas ao contato com situações ou pessoas que possam causar angústia ou desconforto, praticar alguma atividade laboral, de relaxamento e lazer, procurar sempre fortalecer os vínculos, mesmo que à distância, com indivíduos que possam possibilitar um bem-estar coletivo maior, e mesmo após a imunização, o distanciamento social, o evitamento de confraternizações e o uso de máscara também demonstram amor próprio e ao próximo, além de uma ação de prevenção à Covid-19. Muito obrigada!